Salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de Sociologia para a Guarda Municipal de Santa Rita. Na aula de hoje nós iremos falar sobre movimentos sociais e luta por moradia. Estamos trabalhando aqui a Sociologia voltada para esse concurso, que vai cair as questões e eu estou tentando trazer o mais focado possível aqui para a gente poder trabalhar em algo específico e focado naquilo que vai cair para vocês, beleza? Então, se você gosta do canal, se gosta dos vídeos, já deixa aquela curtida, já deixa aquele comentário, já espalha nos grupos, já chegou aqui, já deixa aquela curtida, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E a outra coisa a gente tá com a nossa apostila de História para o concurso da Guarda de Santa Rita. Então, você que quer conteúdo, mais questões, pode falar comigo através do WhatsApp. E a outra coisa é que nós teremos o nosso aulão de véspera, na quinta-feira, antes da prova, teremos um aulão online com História e Sociologia. Então você que tem interesse nas duas matérias, que gosta das nossas aulas e quer essa revisão para a gente trabalhar tudo, fala comigo no WhatsApp também, que a gente vai ter esse material aí para você gabaritar essas duas matérias. Beleza? Tranquilo? Vamos embora para o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Então, vê só. A aula de hoje, o que tem lá no edital de vocês é movimentos sociais e luta por moradia. Então vamos lá. Primeiro, o que é um movimento social? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Movimento social é uma organização. Eu estou dizendo inclusive isso porque no vídeo passado, quando eu falei sobre a revolta do quebra-quilo e quebra-quilo e ronco da abelha, que quem não viu ainda, vai na playlist e assiste, eu falei, isso aqui é um movimento que é popular e é um movimento que acontece. Ele é espontâneo, a gente pode usar uma palavra assim, espontâneo, ele acontece. Um movimento social, não, ele tem uma organização. Então vamos entender o que é isso. Veja, você precisa ter uma constituição, a constituição do movimento, dizendo o que ele quer. Então vamos utilizar um exemplo do maior movimento por moradia no Brasil, que é o MTST. O que ele quer? Casa para as pessoas em contexto urbano que estejam sem moradia ou numa moradia precária. Basicamente é isso. Então você coloca um slogan como, por exemplo, tem mais gente sem casa do que casa sem gente, que é um levantamento e um estudo que tem muitos imóveis desocupados no Brasil, ao mesmo tempo que tem muita gente morando na rua. E os estudos apontam isso. Tem mais imóvel abandonado ou alugado, não alugado, né? Sem gente morando do que gente precisando de teto. Então, o que você vai fazer? Você vai organizar. Então, olha, eu quero isso. Isso o quê? Eu quero uma organização política, um grupo de pessoas, e aí eu vou chamar as pessoas que estão sem teto, eu vou também chamar as pessoas que apoiam o movimento, eu vou chamar a pessoa que vai trabalhar, por exemplo, como um arquiteto, fazer um levantamento, uma série de movimentos que vão acontecer para você constituir aquilo ali. E por que é importante você ter uma constituinte de movimento no sentido oficial? Porque o movimento ele tem demandas, tanto obrigações quanto direitos. Então, por exemplo, você vai fazer como acontece uma ocupação, vai subir o movimento para dialogar com o prefeito, com o governador, com o presidente, com o secretário. Quem vai subir? Uma organização daquele movimento. Então, é importante que ele esteja organizado, legalizado e tudo mais. Então, ele é organizado. E por que existe um movimento como esse, especificamente de moradia? Porque nós vivemos nas nossas grandes cidades um movimento de um crescimento urbano muito grande desde os anos 80, na verdade 70, 80 ali, que a gente tem um forte êxodo rural. Então você tem um aumento populacional muito grande das cidades, então muita gente veio morar nos centros urbanos, ao mesmo tempo que você tem um crescimento das casas, você tem um crescimento também muito grande das periferias. Então, quem aqui nunca viu aquele mais comum de todos, que é uma casa, aí tem um filho, aí faz um puxadinho, aí faz uma casa em cima, aí aluga uma casa ali, aí vai crescendo, isso vai crescendo, então você tem o que ali? A pessoa tem um teto, mas é uma moradia precária. Então ali é uma moradia precária. Então, veja, a pessoa que tem uma moradia precária, ela também está ali lutando por um direito a um teto melhor. Então, quando vem um conjunto habitacional, quando vem uma construção pública, tudo isso está ali organizado. Na verdade, então, a pessoa que mora numa situação difícil, ela precisa de um auxílio nesse sentido. Estão entendendo essa relação ali? Então, essa moradia, inclusive, essa moradia, segundo estudos,
indica que alguém que gasta mais de 1/3 do seu rendimento mensal com moradia já vive numa situação que não é ideal. Veja, imagina o tanto de gente aí que paga, sei lá, R$800 de aluguel e ganha R$1.500. É um monte de gente, né? Ou seja, quase metade, mais da metade do seu rendimento está ali gasto com uma coisa só. Acontece também esse tipo de coisa. Entenderam, gente? Então essa relação aí, ela é importante para a gente conseguir pensar, organizar, observar o que é a luta por moradia. E no que vai se constituir a luta por moradia? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não gasta nada com isso. Só mandar nos grupos, isso ajuda bastante. A segunda, você pode contribuir com o Pix, que eu sempre deixo aqui na descrição. Você pode comprar também um dos nossos materiais, seja o aulão, seja a apostila. Isso já ajuda bastante o nosso canal a crescer e a se desenvolver, beleza? Tranquilo. Então vamos lá. O que vai acontecer nessa luta por moradia é porque a população ela se organiza, se une e ela vai organizadamente, né, podemos dizer assim, ela vai acontecer, fazer aquele movimento justamente por conta dessa localização onde você está. Então, crescimento urbano, e aí você vai logo entender isso, que é um movimento urbano que acontece em todo o país. Porque esse processo de moradia, do porquê as pessoas se organizam, do porquê as pessoas procuram um movimento por moradia, ela está acontecendo em todas as grandes capitais. Maior, menor, mas acontece em todas as capitais. A população vivendo em situações insalubres e sempre que tem uma crise, pode observar que aumenta drasticamente a população de rua. Você observou isso já? Quando tem uma crise, o que acontece com muita gente? Vai morar na rua. Por quê? São aquelas pessoas que vivem no limiar. Elas vivem numa situação periclitante em relação à moradia. Então ela consegue pagar ali um pequeno aluguel, mas se a situação deteriorar um pouquinho, ela já não consegue mais pagar aquele aluguel. Você percebe como isso é uma coisa que acontece e a gente vê se refletir muitas vezes nessa realidade brasileira que vai acontecendo. Então vamos lá, essa luta por moradia ela é recente, ou seja, ela começou agora, existe agora? Não, ela existe desde há muito tempo. Agora, ela cresce nesse momento. Por exemplo, no vídeo passado de Sociologia eu falei sobre a revolta da vacina. Quando eu falei sobre a revolta da vacina, eu disse, olha, a revolta da vacina ela aconteceu muito por conta da precariedade das moradias. Então, quando essas pessoas viviam mal no sentido de uma habitação ruim, não tem uma localização boa de serviços públicos, o que vai acontecer? A população se revolta. Então ela faz protestos nesse sentido. Outra coisa também, a gente pode observar quando a gente fala sobre luta por moradia, não é só buscar um teto, mas muitas vezes é a melhoria das condições. Então quando a população se junta para conseguir uma escola decente que não tem, quando a população se junta para calçar uma rua, quando a população se junta para conseguir uma escola, uma policlínica, uma UPA, uma localização nesse sentido, tudo isso está dentro da luta por moradia. Por quê? A população quer algo melhor. Então a população vai se unir para conseguir uma coisa melhor para ela. Entende como esse processo vai se dando ao longo do tempo? É assim que a gente vai vendo. Então essa localização, organização, ela vai se dando. E a própria população se junta, faz melhoria, faz uma coisa aqui, faz outra ali, se organiza. Um enfeite, por exemplo, que a população faz no São João, é uma forma de você se unir, é uma forma de organização popular. Essa organização popular, em outro momento, vai gerar que a população se junte, se une, se organize para buscar uma melhoria. E isto acontece em muitos lugares, isto vai acontecendo. E também porque, no começo do século XX, nós vimos acontecer no Brasil muitas reformas de destruição de moradias populares. O caso mais famoso de todos é o caso da reforma de Pereira Passos no Rio de Janeiro. Beleza, mas isso aconteceu no Brasil todo. Que era o quê? Destruição de favela, tirar os mucambos. Você tirava os mucambos. Tem o famoso livro de Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos. O que aconteceu com a imensa maioria dos mucambos Brasil afora? Foram destruídos. Então percebam, essa relação onde foi morar essa população? Afastada do centro.
É essa população que todo dia sai de manhã cedo, pega o transporte, vai para o centro da cidade, quando termina o dia pega o transporte, pega engarrafamento, mais não sei quanto tempo para voltar para casa. Você entende isso? Então, você conseguir melhores condições de vida também faz parte do processo de melhoria da sua habitação. Tranquilo? Consigo observar isso? Então, quando você entende isso, fica tranquilo de você responder questão, eu tenho certeza. Beleza, meu povo? Tranquilo? Segue acompanhando aqui, teremos mais vídeos para o concurso de Santa Rita, tem história, tem sociologia, e a gente vai vendo durante esse mês final aí. Beleza? Tamo junto, forte abraço.